Nazir, quanto tempo você está à procura de sua mãe? Há quanto tempo saíste de sua vila? Parecem que os dias passam mais rápido. As estrelas do dia desaparecem no horizonte. A árvore prateada tem sua cor esmaecida, enquanto a árvore dourada aparece repetidas vezes. O que outrora poderia ter sido uma jornada de alguns dias, para você já parecem meses, aos quais você tem se dedicado a vagar por Eregion e os outros reinos da região de Lindon, em busca de sinais que possam revelar não apenas o paradeiro de sua mãe, mas também os objetivos daqueles que a fizeram trair o próprio povo, seja para manter o seu vilarejo em paz, seja para algum motivo a qual você não conheça. Os meses se passaram, vez por outra você encontrou algum viajante trazendo notícias do litoral ou do interior. Para você tem se mostrado cada vez mais infrutíferas quaisquer tentativas de encontrá-la nas cidades próximas. Ao que tudo indica, sejam quais forem as motivações que a levaram a se distanciar de você, parecem ser fortes o suficiente para que ela apague muito bem seus rastros. Notícias de seu vilarejo natal chegam vez por outra por um marreteiro qualquer, um cacheiro viajante que tenha passado por lá negociando cavalos. Estão bem, recuperaram-se após os ataques. Não há, exceto você, ninguém procurando os responsáveis pelo mesmo, considerado como um ataque das hordas do inimigo, algo comum, busca por cavalos, por alimento. Seu vilarejo não foi o primeiro e talvez não será o último. Agora, enquanto você caminha, quais seriam os seus pensamentos em meio a tantas coisas que lhe aconteceram nos últimos meses? O gatinho tá respondendo por ele. O gato. O Pepeu é um negócio. Deixa eu abrir a porta pra ele, porque senão a única coisa que nós vamos ouvir é o Pepeu. E foi, gatuno? Eu sei. Isso porque ele tá miando de boa. Quando ele tá miando assim pra acordar mortos, é desesperador. Os pensamentos dele quanto a essa viagem toda são tristes, obviamente, né? Já faz alguns anos desde que houve a traição. Ele terminou o treinamento e se tornou um adulto, né?
mas ele ainda se mantém confiante na ideia de que ele consegue retomar a honra dele e do pai. E existe aquela esperança de talvez retomar a honra da mãe dele também, de trazer ela de volta. Embora isso não seja algo que ele fale para as pessoas, ele tem essa esperança. Ele provavelmente viajou mais sozinho nos últimos tempos, até porque a maioria dos elfos não tendem a não querer andar muito com ele, principalmente aqueles que conhecem, né, a história dele e tal. Aqueles da região dele, né, quis dizer. E viajar com humanos e anões e tal pode ser meio complexo de vez em quando para elfos, porque geralmente ele é mais lento, né, em fazer as coisas, em passar um mês na cidade ao invés de passar uma noite e já seguir no próximo dia. E ele está provavelmente vendo para onde ele vai a seguir, porque ele já procurou na maioria dos locais ao redor, né, das vilas e locais onde ele ouviu de elfos estarem atacando ou elfos que servem ao inimigo estarem próximos. Ele não encontrou a mãe dele ainda. Então ele provavelmente estaria se preparando para ir para outro local para procurar. Perfeito. À medida que você, na última semana, você ouvira de um dos caixeiros viajantes que uma tropa enviada por Celebrimbor havia saído e vasculhado toda aquela região em busca de quaisquer inimigos ou seus servos de alguma forma naquela região. E uma série de acampamentos havia sido destruído um pouco antes de sua chegada na região. Após meses de trabalho, eles retornaram a Ostin Edil, a capital de Eregion, e lá se encontram. Talvez em seus pensamentos, talvez informações do paradeiro ou mesmo do destino que porventura poderia ter sido descoberto por estes elfos que de forma mais ordenada mapearam e repeliram quaisquer não apenas ataques na região, mas também a mera menção de assentamentos de criaturas das sombras. A região de Eregion tem sido bem guardada há muito tempo, há muitas gerações. Talvez, segundo seus pensamentos, alguns destes cavaleiros, destes homens, provavelmente rangers, patrulheiros, possam ter alguma informação. Eregion não fica... Ostin Medil não fica mais do que um dia de viagem de onde você está, rumo às montanhas. Apesar de uma certa animosidade que porventura talvez você, como tendo sido criado numa cidade, num vilarejo pequeno, uma cidade tão grande, quase inimaginável para você.
quantidade de pessoas em cada bairro, em cada quarteirão ou bairro, pode superar muitas e muitas vezes a maioria das pessoas que você conheceu ao longo de sua vida. Mas talvez o receio de desvendar informações, possa superar a vantagem de encontrar informações, pode superar o receio que porventura exista em adentrar em grandes cidades. Ele estaria se preparando para ir para lá e existe aquela mistura de medo e animação ao mesmo tempo, porque apesar de ele nunca ter convivido com tantas pessoas, ele também não é avesso à ideia, né? Ele sabe que foi muito bem educado para, apesar de não ter convivido com tanta gente, saber o que fazer. Na maioria dos casos, talvez não em todos. Mas ele está se preparando para seguir para lá, então. Perfeito. À medida que você faz o seu último acampamento, pois as estrelas do dia começam a se pôr, você percebe que no horizonte a oeste a luz dourada da árvore começa a desvanecer suavemente, enquanto uma luz prateada banha toda a costa e numa distância quase que inimaginável a claridade chega, banhando as montanhas a leste de onde você está, com aquela luz tênue que vai diminuindo de um dourado, passando para um alaranjado e porventura se tornando um prateado bonito que reluz nos altos picos gelados da imensa cordilheira de montanha que divide Beleriand do restante da Terra-média. Os pássaros e animais noturnos que os cercam são comuns, não mudam muito da região em que você fora criado. As árvores ganham para você, como um elfo, mesmo criado num vilarejo tão distante dos maiores reinos, as árvores sempre lhe dão um certo conforto, pois você sabe que os Valas, ao criá-las, deixaram muito de si e muito de sua beleza. Você logo percebe que tudo à sua volta resplandece de um poder e glória diferente à medida que você tem estado nesta região. Talvez você nunca tivesse prestado atenção, mas mesmo entre as árvores, as rochas, a própria estrada a qual você se encontra, é como se você enxergasse o tempo nelas de diferente, como se algum poder mantivesse intocado pela maldade toda aquela região. E à medida que você fora aproximando-se de Ostin Nedil, você sentiu isso quase como algo palpável, como se um poder ancestral, de seus ancestrais,
guardassem aquela grande cidade. É diferente de quando você esteve próximos a vilarejos humanos, quando você sentia o progresso e as misturado com as idiosincrasias que somente um povo de vida tão curta poderia coexistir. Ali não. Ali a beleza do lugar é inimaginável. Não por algo feito, mas por algo que permanece era após era. Uma estrela passa riscando o horizonte, perdendo-se em algum ponto ao sul, desaparecendo na linha do horizonte coberto por árvores. Você se encontra ali. Embora não esteja sozinho, Ele para um pouco de arrumar a tenda e tudo mais que ele estava ajeitando para partir. Ele observa o acender da segunda árvore, da árvore dourada, se eu não me engano, né? da Por algum prateada, a segunda. A primeira. prateado. Na verdade, a segunda é a dourada. A primeira é a prateada, ela apareceu primeiro, depois a dourada. Então a luz da noite, né, vem da prateada. Ele observa a luz da árvore se acender. E por alguns minutos ele fica ali só observando a região e o que ele consegue observar, né? Mas por observar essa beleza do que realmente tentando ver pontos e tudo mais na região. E ele se vira pro cavalo. Eu vou pegar um nome, bastante. Passei pra ti emprego. O Tiliverne, ele se vira pro cavalo e se aproxima, colocando algumas bolsas e cintos e correias, né, no cavalo para prender os artefatos que ele leva com ele. Mas ele faz um carinho no rosto do cavalo assim, e fala: viu, velho amigo, logo mais nós vamos estar vendo o acender das árvores de casa. Eu imagino que vamos encontrar ela logo. Ele fala assim com o cavalo, mas tem um companheirismo, embora não seja algo estranho para ele falar com o cavalo. Mas ele não sabe bem se acredita no que está falando, ele só espera que seja verdade. Ele vai terminando de ajeitar e amarrar os artefatos dele no cavalo e ajeitar a bolsa dele para partir. O Tiliverne, ele relincha baixinho enquanto ele toca a sua face com o focinho e depois, como de uma forma brincalhona, ele empurra você levemente com a cabeça à medida que você vai colocando as bolsas e preparando-se novamente para seguir viagem. Ele come um pouco de grama nas proximidades, se aproxima o tempo suficiente de você para que você perceba que ele também gostaria de um pouco de água quando você começa a beber água de seu cantil. O ruído de um riacho nas proximidades denota que há água por ali. E depois de um certo tempo em que ele zanzou por ali,
ele retorna ficando próximo a você, prescurtando para tentando ao seu modo entender o que o humano está fazendo. Ele deixa o animal ir lá beber água, então ele não precisa de rédeas nem nada similar. Ele tem certeza que o cavalo sabe que deve ficar por perto. Então ele termina de ajeitar as coisas. Quando ele percebe que o cavalo está ali próximo, observando com curiosidade, ele começa a realmente explicar, tipo, como ele já fez 1 milhão de vezes antes. E, tipo, aqui a gente enrola assim para caber na bolsa e tal. Mas porque ele provavelmente se sente solitário de não falar com pessoas há muito tempo. E ele imagina que o cavalo gosta de ouvir a voz dele, apesar de não conseguir entender exatamente o que ele fala. Ele começa a explicar, assim, rapidamente como que ele vai fazendo as coisas, até que por fim ele prende a espada no cinto, né? E ele tem certeza que o Tiliverne comeu e bebeu tudo que ele precisava até a refeição da noite, provavelmente. E ele vai se preparar para montar, para eles partirem. Perfeito. Você monta e não demora muito. Vocês mais uma vez colocam-se a caminho. À medida que você avança, jogue por favor sua percepção mais anormalidades. Tá, como é que eu rolo aqui? Opa, vamos lá. Vamos, eu tenho 2 mais. Vamos ver se aqui tem. 3 dadinhos. Não sei se tem o MM aqui. Deixa eu trazer ele pra cá. Eu esqueci que estava no canal principal. Não. Estranho, não entrou? Vamos lá. Deixa eu ver se não tem aqui. Deixa eu ver. Não, acho que só tem box de volta. Se quiser, eu posso rolar fora aqui, só pra ir rapidinho. Pode. Pegar aqui Enquanto isso, eu o vou Google. tentando trazer aqui. Pilantrinha, porque faz muito tempo que eu não lavo. O próprio Google tem coisa de dados agora. 3 dados é 3D10, né? Sim, se você tem, se não me engano, você tem 3, né? 3D10, a dificuldade é 6. 6, tá. 3, 2, 1. Nossa, tríade. 3, 2 e 1. Meu Deus, falhou. Ok. O total foi 6.
total dos 3 dados. Nossa. Esse sou eu rolando, tá? Tipo, não estranho. Não, normal. A gente tem todo tipo de jogador. O jogador ali que não ia tirar seus 6 sucessos aí jogando 3 dados, e tem o jogador que não consegue nenhum. Então é normal. Normal. Nem precisa. Você falou que tirou isso, eu acredito. Você continua caminhando sem muita dificuldade, e à medida que você avança, as florestas vão ficando um pouco mais esparçadas, pois você já está chegando próximo ao conjunto de lagos próximos a Austin Edil. E quando isso acontece, vai abrindo as árvores vão abrindo mais espaço, pois é natural que elas tenham sido trabalhadas para tal numa época anterior à chegada dos elfos. Muitos entes caminharam por aquela região, então as árvores costumam a respeitar o espaço umas das outras. Então deixa de ser aquela visão similar a uma floresta ultra fechada, onde uma árvore está praticamente consumindo o sol, o brilho e a chuva uma da outra, e passa a ser aquela coisa mais similar a um bosque. E as montanhas começam a crescer a sua visão. O que era algo um pouco mais distante na linha do horizonte, agora que você já cavalgou alguns quilômetros, elas vão se tornando cada vez mais maciças, e aos olhos daquele que está tão próximo ao sopé das mesmas, parecem que são intransponíveis, com centenas de metros, em alguns pontos chega a mais de 1000 metros de altura, formando um enorme paredão de norte a sul. Ao longe você começa a perceber que as nuvens são picadas, pintadas por uma luz vinda de algum ponto mais baixo, no sopé das montanhas. Como ave, são em todas as suas andanças, é a primeira vez que você chega próximo a uma cidade tão grande, e você já não havia até então visto este efeito das luzes da cidade pintando o céu no horizonte. À medida que você avança, as estradas se tornam ainda mais livres de qualquer tipo de vegetação. Elas são muito bem cuidadas, e entre uma pedra e outra não há espaçamento suficiente para que ervas daninhas cresçam. Você percebe que é tudo muito bem cuidado, como se você estivesse adentrando num grande jardim. A beleza não é rústica, ela é quase como se planejada no ponto em que você está. Tamanho é o cuidado de seu povo com a região a qual residem. De tempos em tempos, entre uma árvore, um conjunto de árvores e outra, você sente o aroma de frutas. Há muitas árvores frutíferas plantadas entre as árvores maiores. Entre os arbustos você percebe que há uma sorte grande de ervas, tanto medicinais quanto aromáticas, como se todo o local fosse uma grande plantação voltada à subsistência daqueles que porventura necessitem
de retirar da floresta o seu sustento. Algo que você talvez nunca entendera enquanto passava em reinos dominados por homens, é que eles tendiam a consumir mais do que a natureza poderia lhes devolver. E isso às vezes trazia o fim de algumas plantas e às vezes até uma mudança drástica do cenário. Isso você não percebe, isso deixa seu coração um pouco mais leve, essa certa reverência que o seu povo tem com as florestas. Enquanto ele cavalga, ele vai aparentemente não prestando muita atenção ao ambiente, eu suponho, pelos dados, mas ele tenta prestar atenção aos ambientes. Mas provavelmente a diferença do local de ser tão diferente de onde ele veio está chamando mais a atenção dele. E ele, por vezes, olha para aquela luz, não entendendo como uma cidade pode iluminar até as nuvens acima, né? E ele está realmente curioso de ver como que isso acontece. Quando ele passa por esse pomar, ele fica prestando atenção até que ele vê uma árvore que seria uma árvore de maçãs. E ele para um instante, pega uma e dá pro cavalo comer. Ele trabalhou tanto, tá me carregando até aqui, ele pega uma não prêmio exatamente, mas assim, pra ele ficar feliz, né? E ele não pega nenhuma pra ele, porque ele não precisa, ele quer apenas que o cavalo coma. E ele continua seguindo o caminho, olhando ao redor, ainda um pouco embasbacado com todo o cenário ao redor dele. O Tiliverne pega ali, come a maçã e relincha baixinho, que você sabe, conhece aquele relinchar, você sabe muito bem que ele encontrou prazer ali na deliciosa maçã que seu companheiro de viagem lhe ofereceu. Ele provavelmente começa a falar de novo com o cavalo. Agora que ele tá muito animado com a situação, ele meio que não consegue parar de falar. E ele começa a dizer que eles provavelmente vão conseguir encontrar um estábulo para ele ficar essa noite. Que ele não vai precisar dormir embaixo da chuva e no relento de novo. Que provavelmente eles conseguem encontrar até uma taverna boa para ele também. Deve ter mais do que uma taverna na cidade, veja só que surpreendente. Ele vai conversando com o cavalo enquanto cavalga lentamente na direção da cidade. Perfeito. Jogue, por favor, novamente a sua percepção mais a normalidade. Vamos lá. Muita fé. 5 4 Oh, meu Deus. 2 Nossa! Meu Ai, Deus! vai ser um desses personagens, cara. Certeza. Nossa! Quando você joga pela primeira vez, você começa a jogar os dados pro seu personagem, você já logo vê que tipo de jogatina de dados que ele vai ter, né? Exatamente. Você já viu que o negócio aí é feio. Mas deixa eu jogar aqui pra ver o nosso coleguinha, que o nosso coleguinha percebe. O cavalo deve ser mais perceptível que ele, se é pro cavalo que tá Opa, rolando. olha, Não tá, é difícil, eu né? acho que
O negócio tá feio aí, hein, Cole? Olha só, ele jogando conseguiu. Olha Você aí. percebe que ele fica um tanto irritado e ele dá uma paradinha, sabe? Ele para o trote meio que abruptamente. Ele já conhecendo, né? Sabe que isso não é normal, tanto para esse cavalo em específico quanto para cavalos no geral. E no momento que ele faz isso, ele para de falar e fica mais atento, olhando ao redor, com alguma preocupação. Ele leva a mão até o arco que está pendurado na cintura dele, assim. E o arco já está encordoado, né? Ele sempre anda com o arco encordoado. Ele olha ao redor, um tanto preocupado se está vindo alguém, se tem alguma criatura ali, mas não deve ter nenhuma criatura tão próxima da cidade, né? É o que ele pensa. E ele espera por um instante para ver o que se vai surgir alguém do pomar, talvez, ou algo assim. Perfeito. À medida que você está ali, ahn, algo lhe chama a atenção. Ah, você já não ouve mais o ruído de animais. Deixa eu só ver quanto que ele tem aqui de conhecimento. Acho que ele tem algum conhecimento de floresta, coisa assim, né? Vai ser difícil pra mim achar as coisas nessa ficha, viu? Uhum. Demorar um pouquinho. Você começa a ouvir barulhos vindos de dentro da floresta. Com alguma preocupação, ele puxa o arco agora e ele até pega uma flecha e deixa posta assim por cima do arco, embora não esteja puxado, né? E ele pensa por um instante se ele deveria tentar ir a pé e de forma furtiva ou se ele deveria ir com o cavalo e talvez conseguir correr dali rapidamente. Ele decide não querer deixar o cavalo para trás agora, com algum receio de ter mais pessoas ou criaturas do outro lado. Ele vai se aproximar com o Tiliverne mesmo, ainda montado, vai ir na direção do barulho. Ele vai deixando o cavalo ir devagar assim, para ele conseguir ver o que acontece com alguma distância entre ele e o inimigo ou as pessoas. À medida que você vai avançando, você começa a perceber que talvez uns 300, 400 metros da onde você está, há mais movimentação e você percebe que há luzes em volta, similares a chamas. Deste mesmo local você também ouve vozes e o clangor de espadas batendo umas nas outras, bem como o que parecem ser ruídos de batalha. Dá pra tentar perceber quem tá lutando contra quem? Tipo, são elfos lutando contra orcs? A menos que você, do ponto em que você está, não. Você teria que chegar mais perto. Ele vai se aproximar um pouco mais até que ele consiga entender o que está acontecendo. À medida que você começa a se aproximar,
você começa a perceber que em algum ponto à sua frente o campo está. O chão não está como deveria estar. Você percebe que está pisoteado. Há marcas no solo, como se muitos seres tivessem passado por ali. Não está bem cuidado como deveria estar. E o mais estranho, você logo percebe que, pelo seu conhecimento, haveria de existir no local muitos vigias. Pois mesmo numa região, num vilarejo pequeno como o seu, ao menos um vigia seria colocado a cada 1 ou 2 quilômetros próximos da vila. Até agora você não encontrou nenhum e você deve estar a poucos quilômetros do lago, divisor, principal linha de defesa da cidade. Tem como tentar discernir que tipo de rastros tem ali? Pegadas. Pelo tipo de pegadas, pesadas, como se a pessoa estivesse utilizando botas pesadas de metal. Qual é a distância que ele tá do combate agora? Uns 200 metros. Você começa a ver que nas árvores ali há movimentações, vez por outra você ouve gritos, barulhos de espadas e machados sendo bloqueados por escudos. Ok, ele pensa que ele provavelmente deveria ir até a cidade e tentar me avisar o que está acontecendo, mas ele pensa que talvez ele possa ajudar quem está ali, então ele vai tentar se aproximar um pouco mais para tentar entender o que está acontecendo. Perfeito. Você ouve uma trombeta estranha vindo do interior da floresta e algo faz com que os seus ossos se regelem por um instante e você percebe que até mesmo o seu companheiro de viagem fica quieto por um instante no momento em que ele ouve este ruído vindo do sul, dentro da floresta, mas ele não parece estar distante, parece que ele está muito perto de onde você está, talvez bem menos de 1 quilômetro, mas o ruído ele é forte e contundente, fazendo com que a sensação de compreender o que aquele ruído significa caísse como lhe impactasse muito. E esse barulho está vindo do sul. O outro barulho estava vindo da onde? Ou de batalha? Também do sul, mas mais perto.
Ele vai continuar se aproximando do barulho. Ele quer ver se ele salva pelo menos alguém dali. Perfeito. À medida que você se aproxima, você agora consegue enxergar claramente um grupo de 5 elfos tentando desesperadamente manter-se unido enquanto uma tropa de orcs tenta cercá-los. Há ao menos 3 elfos caídos no chão, feridos, sendo protegidos por seus amigos. Mas os orcs atacam de forma inclemente. A maioria deles está vestindo armaduras médias e alguns armaduras pesadas. Em questão de 5, 10, 15, 20, mais ou menos um número assim, quantos orcs teria? Na sua Tipo assim. linha de visão, 20. 20. Tá. E tem 5 elfos, né? 5 elfos dando combate, 3 caídos. 3 caídos. Tá. Ele vai tentar atirar nos orcs, os que estão mais próximos, para dar uma ajuda nos elfos que estão lutando. Perfeito. Pode utilizar de seu arco. É destreza mais arco curto. Arco curto, que eu tenho mais 2, se não me engano. Deixa eu só conferir. Mais 2, então eu tenho 6 dados. Vou confiar em ti mais uma vez, hein, rolador? Se for tudo mal de novo, eu vou trocar de rolador. Vamos lá. Ok, 8. 8. Ok. 9, olha aí. Ele é um guerreiro, né? É isso que o rolador tá me dizendo. Tá, foi 8, 9, 5, 6 e 3. Quantos foram acima de 6? 6 conta também ou é só 7? 6 conta. Então foi 4. Perfeito. Descreva como você abateu 4 dos orcs ali com precisão, acertando entre os pontos vulneráveis da armadura. Ele se aproxima, andando um tanto devagar com o Tiliverne inicialmente. Tipo, tentando averiguar a situação já com uma flecha no arco, né? Mas ainda tentando entender se é uma batalha possível de ser vencida ou não. E quando ele percebe que não são tantos orcs por enquanto, nem não tantos deles se aproximaram, ele com as pernas, né, ele dá aquela batida na barriga do cavalo para ele sair correndo. Enquanto o cavalo está se aproximando e correndo, ele vai puxando flecha atrás de flecha, atirando nos pescoços e abaixo do braço, onde tem uma veia que, se for atirado, a pessoa provavelmente morre, sangra até a morte. Ele vai atirando nos orcs, tentando manter eles longe dos elfos que estão lutando. Perfeito. Joga enquanto você se aproxima, jogue sua percepção mais anormalidades novamente. Vamos lá. Boa sorte, boa sorte. Boa sorte, vamos ver. 5. Oh meu Deus. Não é, ele não é o cara da percepção. Foi 5, 4 e 3. Nossa. Ele é o cara da ação, é isso aí. É isso aí. Bater. Não, mas não se preocupe, no grupo de vocês tem um cara que é tipo literalmente o olho de Sauron, sabe? Espero que tenha. O cara consegue tipo 8 sucessos em 4 dados, sabe? É desesperador o bagulho. Você não percebeu, mas você consegue se aproximar, se necessário, dos homens ali. Os orcs que estavam ao redor dos homens ali
eles, ao verem tantos caídos, eles recuaram para um ponto fora de sua visão ali, deixando você e os elfos sozinhos. Ok, assim que ele já estava correndo lá na direção do combate, né, com o Tiliverne, ele fica ainda com o arco na mão e as flechas esperando para ver se eles vão tentar atirar das árvores ou algo similar. Quando isso não acontece, ele se aproxima e ele fala pros elfos: nós precisamos sair daqui, eu acho que tem mais deles vindo. Ele já vai desmontando assim, para ajudar a montar os que estão feridos, para tirar eles dali. O elfo que parece ali estar no comando, logo olha para você. Obrigado pela ajuda, mas não podemos recuar, temos que avançar. Eles estão fazendo alguma coisa na floresta, não sei o que é. Parece um tipo de círculo. Tem pessoas ali, eu não sei qual que é o motivo, mas não parece nada bom. Eu senti muita maldade naquele lugar. Eu não tive tempo de acionar os outros, eles mataram os vigias. Ele olha ali e mede, né, os outros que estão feridos, 3. Daí tem 5 deles ali. Eu suponho, eles são guerreiros, assim? Eles estão trajados de armadura e coisa e tal? Eles estão com armaduras leves, né? Como se fossem batedores. Okay. Ele olha preocupado na direção da floresta e fala: mas quantos deles são? Nós temos alguma chance de vencê-los? Para falar a verdade, eu acho que não. A única coisa que eu e meu grupo tentamos foi romper o estranho círculo. É como se eles estivessem fazendo... eu não sei. Parecia um sacrifício, algo do gênero. Tudo em mim, pelos Vala, tudo em mim foi contra aquilo. Então, eu e meus homens atacamos. Nós estávamos em 10. E somente nós resistimos. Os outros morreram em nossa primeira tentativa de ataque. Quantos deles há lá? Vocês contaram? Pelo menos uns 50. Ele dá aquela olhada na aljava dele. Já tá faltando algumas flechas. Ele olha para os outros e fala: como é o círculo? O círculo, ele pode ser rompido facilmente? Não há mais do que duas pessoas em cada área do círculo. Eu acho que nós não estávamos a cavalo. Eu acho que talvez você consiga atropelá-los. Esses orcs que eu lutei ali agora, eles estão portando arcos ou não? Não. Você percebe que eles estavam portando machados e espadas largas. Ele considera por alguns instantes e dá um aceno, fala: então, o melhor arqueiro entre vocês vem comigo pra atirar em qualquer arqueiro que tente atirar em nós. Eu duvido que eles consigam alcançar o Tiliverne, mas se eles tiverem arcos e flechas... Você percebe ali que ele mesmo começa a tirar. Ele se abaixa e começa a tirar dos outros 3 que estão ali caídos. Vocês 3 levem eles. Os outros comigo. Você percebe que 2 pegaram as flechas remanescentes daqueles que estavam caindo e 3 começaram a pintar cada qual um dos feridos, enquanto os outros 2 se municiaram ali da melhor forma possível e estão postos a
ao seu lado ali para avançar. Eu vou pegar as 6 flechas que eu gastei, né? Também vou botar de volta no aljava. Eu falo, apenas um pode vir comigo, porque o Tiliverne pode ser grande e forte, mas ele só vai conseguir carregar 2 confortavelmente. Eu imagino que ele já vai ficar um pouco lento. O outro deve ficar aqui caso a gente falhe, deve ir avisar a cidade. Eu vou com você e o outro... Bem, os outros vão... Um vai correndo enquanto avisar a cidade, enquanto os outros 3 vão carregando os feridos. Ele concorda com a cena, ele já monta de novo, né? Já oferece a mão para ajudar o outro a montar. Ele aceita e monta. Ele pergunta, né, enquanto eles estão ali se preparando e estão levando os feridos, ele pergunta, e qual é o seu nome? Laurelin. Nazir. É bom saber o nome daqueles que vão lutar ao nosso lado, né? Ele meneia positivamente com a cabeça. Sua chegada foi providencial. Vocês tiveram sorte. Se eu tivesse demorado um pouco mais no café da manhã, ele pensa assim e considera o desastre que isso teria sido. Ele meneia ali a cabeça, olha para os homens feridos. Sim, realmente providencial. Eu espero que as valas nos protejam. Ele dá uma cena e ele vai comandar o Tiliverne para ir naquela direção. Inicialmente, suponho que eles vão um pouco mais devagar, tentando usar o barulho do ritual para disfarçar um pouco. Para quando chegar mais perto, eles vão investir, né, com o cavalo realmente para tentar tanto atirar quanto atropelar os orcs que estão fazendo o ritual. Perfeito. À medida que você avança e os sons de algo sendo entoado aumenta, você percebe uma certa luminosidade estranha à sua frente e os orcs ali estão formando um círculo em volta do que parece ser uma árvore banhada de sangue. Jogue sua percepção mais anormalidades, por favor. Espero que você passe. Vamos nós. Olha um 8, meu Deus do céu. Oh, que coisa boa! Um 8 e um... Um 8 e... Um 8, 1 e 6. Foi um Oh, sucesso. meu Deus! Olha lá como que é, né? O anão aparecendo, né? Mostrando o dedo. Perfeito. Você percebe que no interior daquele círculo há alguém amarrado em volta de uma árvore. A árvore estranhamente está salpicada de sangue e por um instante parece que o tempo parou para você, pois você reconhece a figura que está amarrada ali, presa, alquebrada, de joelhos, sobre os pés da árvore. Sua mãe. Sobre ela, você percebe algo diferente dos orcs.
um grande cavaleiro negro de armadura, capuz fechando totalmente a face. Ele não está montado, um cavalo de aspecto horripilante se encontra um pouco mais distante do círculo, relinchando. O homem, a figura de manto e armadura negra é alta, quase 2,20 metros de altura, muito maior do que qualquer elfo. É quem entoa o estranho ritual. E à medida que você começa a perceber o que está acontecendo ali, logo você teme, não apenas por você, mas também pela pessoa que está no círculo, pois ao redor da árvore há várias outras figuras élficas, todas elas mortas. A única que tá viva é a mãe dele? É. E tem essa figura desse cavaleiro na frente dela. Ele tá muito próximo dela? Ele está, enquanto ele vai entoando, ele vai fazendo como se fosse um círculo em volta da árvore. E neste momento ele está dando a volta na árvore. Você percebe que sobre a mão dele uma adaga longa, suja de sangue. Ok. Assim que ele entra no local, ele na clareira e vê, ele hesita por um momento, surpreso e chocado em ver a mãe dele ali, principalmente nessa situação. Mas assim que ele escuta os orcs também provavelmente se assustando com a chegada deles, ele percebe que ele não pode hesitar agora. E ele vai virar o Tiliverne para seguir lá na direção da mãe dele. Ele vai tentar atirar nessa figura enquanto ele tá... Ele tá longe o suficiente para poder atirar e quando se aproximar tentar puxar ela? Ou ele teria que controlar o cavalo, só puxar e tal? Ele pode de fato atirar enquanto se aproxima, porém no momento em que você adentrar no círculo, aí os NPCs começam a ganhar também ações. A distância você pode atirar, né? Mas quando você se aproximar efetivamente do círculo, meus NPCs acabam ganhando turnos aí pra fazer algumas coisinhas legais. Beleza, ele vai atirar então. Uhum. Pode rolar o dado. Caraca. Ok. Foi 3 sucessos. Foi Perfeito. 7, né? Não sei se é mais difícil ou não. 7, Não, 7, 8. Não, só quando é 10. Você atira. O tiro ele é na criatura, correto? Isso, todos no cavaleiro de armadura preta. Perfeito. Você atira na criatura e ela, por um instante, cambaleia para trás, afastando-se da figura ali, ajoelhada. Porém, algo em você treme. Jogue sua força de vontade, por favor. Dificuldade de 8. É normal, né? Só 5D. 5D. D10, né? 5D10.
torcer pra tirar algum número Dificuldade 8 ou 8. mais. Primeiro foi um 9. 10. Boa! 9, caralho. Oba! 9. Caralho, agora virou. Foi 9. 9, 10. Foi 4 sucessos e um beijão 10. Então foi Muito bom, 5 parabéns. sucessos no total. Você não se abala, embora o guerreiro élfico que estava atrás de você, você percebe que ele dá um gemido baixo ali e a flecha que ele estava lançando meio que passa por cima da cabeça de todo mundo sem acertar ninguém, sabe? Obviamente desesperado com um estranho grito audível. Você e seu cavalo avançam. Enquanto a criatura grita, você percebe que alguns orcs avançam, quebrando o círculo, né? E se colocando numa posição defensiva para tentar impedir vocês de entrarem no círculo. Ok. Quando ele vê o elfo hesitando ali, né? Não conseguindo atirar, ele fala: se mantenha firme, nós precisamos tirar ela dali. Daí ele vê esses orcs tentando defender e ele vai atirar nos orcs agora, tentando abrir caminho para eles poderem passar. Perfeito. Jogue só, por favor, né, para saber se você vai conseguir despertar o coitado do desespero, aquele inspiração que a gente falou lá atrás. Então é sua manipulação mais inspirar, para tentar tirar ele do torpor aí. Eu acho que eu tenho 0. Deixa eu ver aqui. Aí se você Eu não não tiver pensei. nada, você só joga o atributo mesmo. Eu não pensei que o meu personagem seria o cara com maior força de vontade da cena, devo dizer. Faz parte da minha função não deixar o jogo. É que eu pensei que teria outros jogadores também, tá ligado? É tipo, se for pra alguém fazer, não vai ser o cara que é desgraçado, né? Tipo, não estou achando, mas eu tenho 0, eu vou rolar só 2. E quando não é treinado assim, aumenta a dificuldade? Ou Não, porque é talento, né? Ok. Então 2 foi um 5 e um 2. Do fracasso. Perfeito. Você tenta e ele apenas na hora que ele tenta retesar o arco ali novamente, você percebe que ele hesita no momento de disparar a flecha no orc que estava vindo do lado direito em que de vocês. E enquanto ele faz isso, a flecha passa por cima da cabeça do orc, acertando nada mais do que grama. E o orc, por fim, consegue agarrá-lo ali e puxá-lo para baixo. E os dois começam um combate no solo. Perto de você, um outro orc tenta desesperadamente impedi-lo e agarrá-lo. Ele teve 4 sucessos aqui na minha rolagem maldosa. Mais sucesso do que eu tive com o meu jogador. Esse orczinho vale ouro. E ele avança contra você, tentando derrubá-lo do cavalo. Você pode jogar sua Você pode jogar duas coisas, né? Sua esquiva, destreza mais esquiva, para você tentar só se esquivar. Ou você pode utilizar sua destreza mais cavalgar para tentar utilizar o seu cavalo como desviar com o cavalo e tudo, e fazer com que o cavalo retribua o ataque, né? Ou seja, por um coice, seja por uma patada, né? Tá, seria... Você esquiva, o outro, você e o cavalo se esquivam, sabe? Revidam. Tá.
Eu vou rolar com o cavalo, que eu acho que faz sentido. Seria cavalgar, né? Isso, destreza mais cavalgar. Destreza mais cavalgar. Isso são 7 dados. Ó, a Tem dificuldade é 3 de 6. cavalgar. Caraca, vamos lá, dadinhos. Nossa, foi um sucesso. Eu tirei um 9, mas eu também tirei 1, então eu anulo 9. E eu tirei um 7. O resto foi tudo abaixo. Tá foge. Caraca, Ah, não, é. perfeito. Você tenta ali, mas não consegue desviar com efetividade, né, o golpe, e ele acerta você, te derrubando do cavalo. O cavalo está ileso, porém você cai ao chão, é levado ao chão, porque ele teve mais sucessos do que você. Então ele venceu aí nesta jogada de força. Você cai. Outros orcs tentam agarrá-lo ali inutilmente, pois o seu cavalo começa a distribuir coices para todos os lados. Vai. Deixando a minha cachorra sair do quarto aqui. Tudo bem? Tá. Me dá só um instante. Preciso ir no toalete rapidinho. Mas o seu cavalo deu 3 coices aí. 3 orcs a menos. Inclusive aquele que te derrubou. Olha aí. Já volto. Voltei. Alô, alô. Opa, eis-me aqui. Tinha ido no banheiro também. Aproveitando. É bom. O bom, cavalo derruba 3 ali dos adversários, incluindo aquele que te derrubou. Porém, você percebe que os outros começam a avançar em sua direção e o Cavaleiro Negro não lhe dá atenção, continuando proferindo palavras estranhas à medida que circunda a árvore. Ok. Tá. Eu consigo montar e ainda atacar? Ou montar seria a minha ação? Consegue sim. Ok.
ele monta no cavalo, bem estilo Legolas do filme. Uhum. Aquele estilo elfo de ser, né? E tem quantos orcs ao redor do outro elfo? Sim. Cara, como ele tá se virando ali, tá lutando ou tá se desesperando? Ele sacou uma espada curta ali e está tentando se defender da melhor forma possível enquanto os orcs tentam eliminá-lo. Parece que ele tá vencendo ou parece que ele tá perdendo? Parece que ele está perdendo desde aquele momento em que ele errou as flechas. Que É um certo declínio. tá. Você percebe que a entonação está ficando cada vez mais alta por parte do inimigo que se encontra à frente, próximo à sua mãe. Ok. Ele vai se focar pra tentar acabar com o ritual, pelo menos. Se sentindo culpado, que foi ele que trouxe o elfo ali, né? Mas ele. Literalmente o NPC que lute. Né? Quantos orcs tem na minha frente tentando impedir a passagem? Nenhum. Os Nenhum? que tinham foram eliminados pelo cavalo. Tá, então ele vai fazer isso. Ele vai atirar nos 5 orcs que estão cercando o. Eu consigo, tipo, escolher atirar no. Tipo, no, sei lá, 4 dos orcs e atirar as outras 2 flechadas no cavaleiro lá? Ou não? Ou é só, tipo, um grupo que esteja perto, assim? Vamos lá. Quando você está atirando em minions, né, em criaturinhas normais, eu permito várias flechas, vários inimigos. Quando é num inimigo feito com ficha normal, tipo cavaleiro, aí é uma flechada no indivíduo, sabe? Entendi. Não entra múltiplas ações, múltiplas flechas, porque senão complica, não dá, porque se eu fizer a mesma coisa pode ser morte total part kill, sabe? Sim. Tá. Ela tá amarrada, a mãe dele. Tá. Vai ter que chegar lá, cortar as cordas. Ele vai se aproximar ali do círculo, né? E vai puxar a espada pra tentar cortar. Eu imagino que as cordas que estão prendendo ela. São cordas prendendo os pés e as mãos, né? De forma que ela fique ajoelhada e amordaçada. Mas tem alguma coisa prendendo ela, tipo, em algum local? Ou ela só tá, tipo, não consegue se mover? Não consegue se mover porque foi preso e braços, punhos foram presos juntos, sabe? As costas. Então ela tá presa naquele formato de ajoelhado, sabe? Sim. Já Tá. foi feito pra ficar no formato de uma pessoa ajoelhada. Ele consegue puxar ela pra cima do cavalo, né? Ele tem força 3. Conseguiria sim. Porém, Ok. você precisa efetivamente passar pelo Teste. cavaleiro. Passar pelo cavaleiro. Ok. Ele vai. Ele consegue se aproximar a ponto de atacar o cavaleiro com a espada já? Sim. Então ele vai guardar o arco, puxar a espada e se aproximar pra efetivamente atacar ele. Perfeito. Pode atacar. Tá, eu acho que Eu vou é me um preparar dado. aqui, psicologicamente. É com destreza, né? Destreza para ataque. acertar. Então são 7 dados. Show. Vou dar aqui. Vamos ver agora se ele é um personagem melee ou um personagem ranged. Vamos ver quantos acertos ele tem. Eu tirei 1, meu primeiro dado. O primeiro Tá, dado os você já seis. tem um dado a menos, né? Exatamente. Então foi 1, 6. O 6 já é anulado, né?
Ok. Ok. Ok, então foi... Nossa, foi tudo sucesso tirando um, na verdade. Então foi 1, 2, 3, 4, 5 sucessos. Perfeito. Você pode descrever o seu golpe aí com a espada no inimigo. Ele puxa a espada e ele segura a espada com as duas mãos, assim, quase como se fosse uma lança mesmo, para exatamente aproveitar o impulso do cavalo e tentar enfiar a espada na barriga dele, para tentar eliminar, tirar ele de combate no mesmo momento. Perfeito. Jogue, por favor, sua força de vontade com dificuldade 8. Vai ser tão feio se eu falhar na força de vontade agora, né? Você acertou o combate. Olha, O problema foi um é o que 8? você 8. Você acertou o golpe. Agora quero ver o que vai acontecer depois que você acerta o golpe. 5, né? Não acredito, cara. Eu tirei um 8, só um 8, o resto foi tudo abaixo. E o último dado foi 1. Perfeito. Tá, Gostamos uma assim. pergunta. Existe a regra de gastar a força de vontade para ter... Não lembro se era um sucesso ou se era mais. Tu usa É um alguma regra sucesso assim? garantido, mas ela precisa ser declarada Antes, anteriormente ok. à jogatina. Beleza, beleza. É, perfeito. Você golpeia a criatura que no momento em que você faz isso, ela se vira para você e num movimento rápido, deixa eu ver se como vai ser aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. No movimento consegui 5 sucessos. Num movimento rápido, a espada ela entra na criatura, ok? Só que ao invés da criatura, ela sofre um impacto e é movida para trás, sabe? Por conta da força. Porém, no momento em que você golpeia a criatura, seus braços, né? Seu braço ele gela, ele fica dormente, como se você tivesse na presença de algo muito frio, como se a vida desaparecesse por um instante de seu braço e ele fica mole. A criatura aproveita este momento e, sem se preocupar com o avanço, a penetração da espada em sua armadura, ela se impulsiona para frente, fazendo com que a sua espada adentre até o punho em seu peito, mas a criatura com quase 2,20 metros de altura aproveita essa diminuição drástica da distância para agarrar você e ela tirá-lo de cima do cavalo com as mãos fixas em sua garganta. Ela gasta toda a sua energia, toda a sua maldade fixa em você, enquanto ela tenta aproximar o seu rosto ao dela. E no momento em que ela faz isso, segurando firmemente as mãos sobre sua garganta, você percebe que os olhos dela não são olhos humanos, não são sequer olhos, apenas chamas, labaredas de fogo, como se dentro do elmo nada existisse a não ser chama e medo. Por um instante você sente a dor
de seu pescoço, o barulho de algo dentro de você gritando desesperadamente para se libertar, seu fôlego se esvaindo. Você ouve o ruído de seu cavalo próximo a você, como se estivesse pisoteando algo. Por um instante você tenta se sacudir do agarrão fatal. A última coisa que você percebe é um relinchar e as palavras vindo numa voz sofrida, porém conhecida. Aguente firme. E depois mais nada. Apenas o silêncio. Por um instante você sente o frio às costas, como se você estivesse envolto de algo suave e frio ao mesmo tempo. A sensação de quietude é avassaladora. Você desperta ainda com as sensações de batalha, a sensação de dor, de algo que lhe apertava a garganta, o ruído de seu cavalo ao seu redor, assim como a voz de alguém conhecido perto de você dizendo para que você aguentasse mais. É com este sentimento que você desperta. Cena aberta. Acorda já se sentando, se ele estiver deitado. Quando você tenta se sentar, você bate a cabeça em algo de temperatura fria, pouco acima de sua cabeça. Ele tenta ver o que é. Quando você abre os olhos, parece que alguma coisa dificulta um pouco a abertura deles, mas quando você se esforça, você consegue, enfim, abri-los, mas eles não enxergam nada, apenas a escuridão chega em seus olhos. Ele tenta tatear para ver se onde ele tá e se ele consegue sair dali. À medida que você tateia, você logo percebe você tateia nas laterais, em cima, você está cercado de rocha, cercado de algo parece mármore, frio, polido. Está à sua volta, você está literalmente deitado em algo. À medida que você tateia para todos os lados, você percebe esse frio da pedra que lhe envolve. Por alguns instantes ele se desespera com a situação, mas então ele tenta respirar e tenta se acalmar e ele tenta empurrar a parte de cima para ver se abre. No momento em que você empurra
Você vai empurrar com muita força, com pouca força? Com muita força, provavelmente. Na hora que você empurra com muita força, algo estranho acontece. Para o seu desespero, entra água e, por uma fração de segundos, o ar que existia perto de você desaparece por completo e a água fria lhe envolve completamente. Você percebe que a escuridão que lhe envolvia diminuiu, pois muitos metros acima você percebe uma certa claridade. Você está envolto de água, deitado em algo sim, feito de mármore. Role, por favor, sua força mais natação. Natação. Deixa eu ver o que eu tenho de natação. Passe, porque bom passar. Eu tenho 4. Vai passar. Vou usar uma força de vontade aí, que tal? Acho que é uma boa. Você já viu que você não é um bom observador. Você tá com medo de não ser um bom nadador. Ele nasceu pra ficar em cima de um cavalo, né? Não pra nadar, então aquela coisa. Tá, então eu vou gastar, já gastei ali a força de vontade. Eu vou Perfeito. rolar aqui os 4 dados. Olha aí. Um monte de um aí. Foi um 6, eu tirei um sucesso mais um da força de vontade lá, foi 2 sucessos. Perfeito. No momento em que você começa a nadar, você tem tempo suficiente para... No momento em que você se levanta, você percebe que você está submerso, obviamente. Há sobre seus pés ali o que parece ser um tipo de esquife. Estranhamente, você percebe que há uma figura lapidada na tampa do esquife a qual você saiu e é idêntico a você, inclusive com a representação de seu cavalo ao seu lado. Embora você não reconheça a armadura que esteja vestindo, nem as insígnias que está utilizando, é inegável que a face é sua, assim como as marcas que fazem com que você lembre claramente de seu cavalo, esculpidas de forma perfeita no mármore da tampa do lugar a qual você acabou de sair, que nada mais, nada menos lembra um tipo de sarcófago. Em volta você vê outros ali, alguns fechados, outros abertos, alguns semi-afundados no lodo do local ao qual você se encontra. O seu pulmão começa a arder por conta de manter ali o pouco ar que você tinha enquanto abria abruptamente a pesada tampa. Ele, percebendo que não tem mais tempo, ele vai nadar lá pra cima pra tentar tomar fôlego e ver aonde ele está também. Perfeito. Você nada com facilidade para a superfície. No momento em que sua cabeça sai para fora, submerge. Você submerge não. No momento que você cruza a linha da água, você percebe que você está em algum tipo de vale totalmente circundados por colinas. As colinas são rochosas, um tipo de rocha que você não conhece, estranha. A coloração alaranjada lhe foge totalmente a memória de ter um dia visto algo similar. As árvores são retorcidas e baixas, espinhosas.
não são as folhagens pouco lembram um verde, mas sim um amarelado distante, como se estivesse sempre próximo a morrer, entre aspas, abre grandes aspas, é como se fosse uma árvore da caatinga, sabe? Uhum. De aspecto sofrido e retorcido. Você percebe que a luz das estrelas, as estrelas você não reconhece. Não há nenhuma outra fonte de luz a não ser elas. E no firmamento. Porém, na margem do que parece ser um lago, do lago a qual você se encontra, coisa de uns 20 ou 30, de uns 30 metros do ponto em que você está bem no centro do lago, você percebe que há luzes de uma fogueira escondida atrás dos arbustos ali. O cheiro de lenha, o ruído de crepidar de lenha é audível do ponto em que você está. Ok. Agora, tu pode me parar, se tu quiser, mas seria algo que o personagem tentaria. Ele vai tomar um fôlego maior e ele vai descer pra ver se tem outras pessoas ali nos outros sarcófagos que ele pode ajudar. Perfeito. Quando você desce ali, né, você percebe que há alguns sarcófagos abertos, um ou outro trincado, mas quando você chega nos fechados e tenta abri-los, você não consegue. Ok. Ele tenta algumas vezes, então ele percebe que provavelmente algum tipo de magia permite só a pessoa que está dentro abrir. Então ele vai nadar para fora finalmente. E por alguns instantes ele só se senta ali na beira, olhando ao redor ainda chocado com o que aconteceu e o que ele se lembra e tentando lembrar se ele estava passando por algum local assim, se tudo aquilo foi um sonho, talvez. Aquele encontro com a mãe dele ou aquela criatura, o que não deve ser impossível dele já ter tido sonhos assim antes. E por fim, quando ele percebe que ele não vai ter resposta nenhuma ali sozinho à beira desse lago estranho, ele vai se levantar e vai na direção da fogueira que ele viu ali próximo. Perfeito. À medida que você levanta, seus pés começam a pisar naquele estranho solo. Nunca desde o início de sua curta existência, você pisou num terreno tão árido. É como se toda a vida dali tivesse desaparecido. Mesmo quando você saiu do lago, era arenoso o terreno em volta. Você nunca tinha percebido isso. Sempre estivera, mesmo que quando estivera em contato com rochas, elas sempre tinham um pouco de limo, um pouco de umidade ali. Parece que tudo é seco. Uma certa brisa bate em você e você percebe que você está sem roupas. O que havia sobre seu corpo era algum tipo de tecido ou malha finamente trabalhada, que à medida que você se movimentou ela foi se desmanchando, como se fosse frágil demais. E agora o vento toca seu corpo, não trazendo frio, mas um clima seco. E à medida que você avança na direção da fogueira,
Role sua percepção mais anormalidades, por favor. Eu sei Vamos que lá. você é um cavaleiro, mas a esperança é a última que morre. Olha, um 8, agora eu vou tirar um. Foi um, meu Deus, eu não acredito, cara. Olha, um Quantos 10, meu Deus. Eu não sei, o 1 anula sempre o melhor sucesso? É Não, assim que anula um sucesso. Como que a gente decide qual sucesso? Então é 8, anula? 1 e 10. Isso, Então você teve 3 sucessos e um 1 você ficou com 2 sucessos. 2 sucessos, ok. Show. Você percebe que há muitas pegadas ali no local em que você está andando. As pegadas são algumas um pouco menores do que a sua, outras levemente maiores. Todas descalças. Ok. Várias direções diferentes. Ele continua indo na direção dessa fogueira. Eu imagino que numa coisa de caatinga não deve ter nem folhas para ele tentar se tampar ali nem nada, mas ele tenta se tampar como consegue. E ele vai indo para lá, imaginando que se tem fogo, é esperado que tenha alguma pessoa ali que pode ajudar ele, né? Perfeito. Você vai ali em direção à fogueira, né? Passando. Precisa passar por alguns arbustos. À medida que você avança, você. Ao passar pelo arbusto, você. E ver a fogueira, você entra quase que em choque. Como se seu pensamento tentasse ordenar e organizar aquilo que você está vendo. E por um instante é como se você não compreendesse ou aquilo que você estivesse vendo fosse demais para você. Role, por favor, sua força de vontade atual. Ok, 5. É 4, né? Que eu gastei um. 5. Sim. Pode rolar. Qual é a dificuldade? 7. 7, tá, 3 sucessos. Perfeito. Você arqueia ali, mas não chega a vomitar. Mas sabe quando você abaixa e consegue segurar a bile para não vomitar? A visão que você teve foi que em volta da fogueira e acima dela você via que estavam dispostos vários tipos de espeto. Mas o que ele chamou de coisas assando, o que lhe chamou a atenção é que nos espetos haviam coisas em formatos que não deveriam existir. Você percebeu ali uma perna, um braço, algo muito similar a uma criança no fogo. E antes que você pudesse gritar, você sentiu uma dor forte atrás da cabeça e muitos impactos em suas costas, batendo um atrás do outro, até que você não visse mais nada. E encerramos por aqui a nossa primeira parte da introdução. Ok. Complexo. E aí, o que você achou, Cole? Massa, bem massa. Eu curti bastante o sistema de Minion. Se eu for narrar nesse sistema de novo, eu provavelmente vou usar. Porque ele torna muito mais rápido qualquer combate, qualquer coisa, né? Muito top. Tô curioso para saber o que tá acontecendo. Muitas perguntas. Muitas perguntas. Eu espero que você tenha curtido. A história do combate eu tento realmente deixar um pouco mais leve, um pouco mais suave, deixando para a complexidade somente para aqueles momentos em que o inimigo realmente é relevante. Sim. Espero que você tenha gostado da descrição do cenário ali.
Ah, e como foi o susto aí de migração de um lugar para este momento em que você está? Cara, Quais são os pensamentos do personagem e depois do jogador? ele definitivamente tá apavorado, né? Porque, tipo, ele não faz a mínima ideia do que tá acontecendo. Tipo, será que eles me venceram lá e daí me colocaram aqui? Tipo, mas por quê? Por que que só não me mataram, sabe? Por que que tem uma lápide com o meu rosto se eu fui morto por orcs, né? Que, tipo, não iriam fazer isso pra um elfo. Uma lápide não, né? Um escafe. Muitas perguntas, muito medo. O jogador está pensando que talvez pode ter passado algum tempo, que o personagem realmente morreu e voltou por algum motivo, mas eu não tenho certeza. Pô, passou algum tempo, porque ele estava com alguma roupa que se desfez, provavelmente por causa de tempo, né? Então. Mas eu não imagino que o personagem estaria pensando isso, não. Depois de ver a galera assando outros humanos ali, outros elfos, pensar em roupa e ele sentir que ele foi nocauteado, acho que pensar em roupa é o que ele não É o pensaria. mínimo, tipo, é tão abaixo na lista de prioridades que, né? É uma pergunta, tu falou ali pra rolar com 5 de força de vontade, eu deixo em 5 ou eu deixo em 4? Pode deixar em 5 mesmo, pois é, você terminou aquele ponto, né, onde você estava, e agora você entra no finalzinho, né? Como vocês estão entrando em 3 jogadores, há necessidade de, como eu posso explicar, fazer a introdução em 2 etapas. Então, Uhum, teve essa primeira etapa, a segunda etapa eu vou narrar com vocês já juntos, antes de vocês terem um ponto de conexão ali com os demais jogadores. Né? ok. Então, é diferente, eu sei. A maioria das pessoas acha um pouco estranho. E eu Eu não espero que acho que que seja, tenha sido tipo, divertido para você. eu tendia muito a fazer introdução solo, assim, com jogadores e raramente eu tive mesas de lobisomem, principalmente, que eu quis apresentar e quis introduzir vários jogadores ao mesmo tempo, mas se tivesse, eu provavelmente faria assim também, uma introdução solo e daí, tipo, depois unir a galera pra enfrentar algum desafio, alguma coisa assim, todo mundo junto. Tipo, como eu falei, eu joguei muito esse estilo de jogo, assim, então não é coisa de outro mundo pra mim, não. Perfeito. Eu liberei você já nas pastas aqui do servidor. Eu acho que você agora vai enxergar um pouquinho mais aí. Aqui é onde eu me escondo. Tá, só pra entender, aqui no Tolkien Universe é pra jogar esse jogo, e lá no Mundo Insólito é pra, tipo, é o teu, que tá reunido todo mundo, daí quando tu vai ter aventura tu joga lá e o pessoal vai entrando, é isso? Vamos lá. Deixa eu só terminar de mandar a sua saudação aqui. É, O que acontece é o seguinte, lá naquele Tolkien Universe que você estava, eu utilizo como um servidor, entre aspas, temporário, para conhecer a pessoa, para ver como que ela interage. Quando eu fico meio que na dúvida, às vezes eu chamo os outros jogadores que já jogam a campanha ou jogam comigo aqui no canal para conversar também, para ter uma ideia, para tentar perceber um pouco como é o jogador que está entrando antes de vir para cá. Aqui a Uhum, galera já é mais selecionada, aqueles que eu convido, pelo menos, para tentar manter o ambiente o mais gostoso possível. Não uhum, está totalmente sob meu controle, porque às vezes um jogador conhece alguém, a outro jogador, e acaba recomendando o canal.
Então tem pessoas aqui que não entraram porque eu garimpei, né? Ou entraram por recomendação aí de outros jogadores e acabaram começando a jogar. Um dos jogadores que vai jogar contigo veio desse jeito, sabe? Ele foi recomendado por um dos jogadores e tá aí, ficou esperando aí 6 meses aparecer vaga numa das mesas e tá entrando agora. Uhum. E lá fica só para isso mesmo, tipo, primeiro eu levo para um cantinho ali, sabe? Aquela coisa de DMZ, sabe? Zona desmilitarizada. Ali eu levo o cara, avalio antes de trazer para cá, porque às vezes a pessoa já entra causando Sim, sim. e É eu prefiro importante evitar. Você ter vai um ver que tem contato antes. aqui essa galera que tá aqui, tirando o pessoal que tá de roxinho, e a mesmo alguns de roxinho já jogaram comigo. A grande maioria das pessoas que estão aqui jogam alguma mesa ou jogaram alguma mesa, sabe? Então, Uhum. o objetivo do server é esse, jogatina. Não sou só eu sou um narrador primário, né? Todas as mesas, a maioria das mesas começaram comigo, porém, alguns jogadores também quiseram narrar e aí eu criei um espacinho, a pessoa narra, posta da mesma forma a aventura, o pessoal entra e se divertem aí com a galera do canal. Não sou o tipo de cara ciumento. O que eu Uhum. lido é com respeito. É, é, a pessoa que vai narrar, ela vai lá na guia de eventos, ela vai trocar ideia com os outros narradores para ver se ela vai marcar o jogo em cima de um dia de narrativa, que já é narrativa do outro jogador, até para facilitar não marcar jogos em o mesmo horário. Então, por exemplo, eu narro quinzenal para uma galera na quinta. Aí um dos jogadores, quando ele veio de um outro canal, ele meio que veio toda a galera que ele narra, porque ele narrava para uma galerinha, mas nunca tinha tempo, nunca conseguia jogar com eles. Então ele veio com a galerinha dele meio que em peso, sabe? E formaram uma mesa. E aí ele queria Uhum. narrar, porque ele tava com saudade. Aí ele gerou uma mesa para narrar na quinta. É a mesma quinta que eu jogo com eles? Não, é a outra. E aí ele abriu pra galera do servidor, alguns entraram e ele formou uma mesinha. E eles se divertem. Não tenho problema nenhum com isso, porque os jogadores não são meus. São amigos dos jogadores, é diferente. Então se um dia você for querer narrar, você olha ali, propõe um horário que não vai é, atrapalhar ninguém, posta a aventura e joga com a galera, não tem um problema. A única coisa que eu peço para quem narra, né, aqui ou chama a galera para narrar é para ter um horário e dia fixo, para não ficar flegando a pessoa, que horário que você narra? Em algum horário durante a semana. Ah, então eu tenho que ficar livre 100% para jogar comigo? Tem. Pô, aí flega o cara não consegue participar de outras campanhas, sabe? Uhum. Sim. Tem gente que gosta de fazer isso. Ah, Eu provavelmente não vou narrar, porque eu simplesmente não tenho mais dias na semana pra narrar. ah, Eu sou do tipo, tu tava falando que tu jogava todo dia, eu jogo todos os dias, tá ligado? uhum, Eu tô com a minha segunda livre, mas eu tento deixar ela livre pra ter um dia que eu possa sair de noite sem problema, tipo, coisa assim, sabe? sim. Deixa eu só Mas, finalizar por aqui o que a gente estava fazendo da sessão e a gente continua ainda no papo, porém eu finalizo aqui, sem para não ficar muito grande o arquivo na hora de eu fazer o upload. tu